Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu recebo o médico Dr. Luan Lucena, que é neurocirurgião, para conversarmos um pouco a respeito da rotina, um pouco da formação e outros temas que eu tenho certeza que interessam a vocês. Luan, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com vocês no dia de hoje. Luan, a minha pergunta primeira para ti é a seguinte: tem dia fácil no teu trabalho? Atualmente, eu diria que não, porque a vida médica e na neurocirurgia é sempre muito corrida, né? Você se dobra, desdobra, muitas vezes durante o dia para conseguir atender tudo que existe da demanda, né? Você não tem um horário fixo de trabalho. Você às vezes tem uma cirurgia, às vezes tem um consultório, às vezes tem que passar em 1 ou 2 hospitais no mesmo dia. E sempre lidando com a complexidade dos casos, né? Que esse é o maior estigma, né, da medicina e da neurocirurgia, é a complexidade com que você lida, a complexidade dos casos que você lida no dia a dia. Eu fiz essa pergunta, pessoal, para o Luan, porque eu acompanho ele no Instagram, né? Até sugiro que vocês sigam o Luan, porque o Luan trabalha com uma complexidade de casos imensa, né? E considerando, Luan, essa complexidade que é o teu dia a dia, o quão importante é ser otimista para um neurocirurgião? O otimismo na neurocirurgia é extremamente importante, né? Quanto maior a complexidade, maior a dificuldade do caso, mais otimista a gente deve ser. Por quê? Porque atrás desse otimismo a gente tem um familiar, o próprio paciente doente, que é mãe, que é pai. E se a gente não ter otimismo no que a gente está fazendo, como que eu vou passar confiança e vou tratar esse paciente de uma maneira adequada, né? Sem o otimismo, como que eu vou oferecer um tratamento bom? Será que eu vou entrar num procedimento cirúrgico e não vou acreditar no que eu estou fazendo? Então, o otimismo é extremamente importante para todos os casos, eu diria. Os mais complexos e os menos complexos. A medicina evoluiu muito nos últimos anos, né? Está sempre em evolução. E o que era otimismo há, por exemplo, 50 anos atrás, hoje é totalmente diferente, né? Há 50 anos atrás, você fazer uma neurocirurgia sem o auxílio da tecnologia que nós temos, por exemplo, a ressonância, a tomografia, era extremamente difícil. E você entregar esse paciente vivo ao final da cirurgia era satisfatório, era o que poderia ser feito. Hoje, a gente deve ter a consciência que a gente tem que entregar o melhor tratamento. E o que é o melhor? É entregar esse paciente no final de uma cirurgia com uma qualidade de vida. Então é uma costureira que tem um tumor na cabeça que vai ter que operar esse tumor e voltar a ser costureira. É o motorista que tem uma cirurgia a ser feita e que tem que sair dessa cirurgia e voltar a ser motorista. E não voltar a ser uma pessoa que perde sua autonomia, não tem mais uma qualidade de vida. Então, para isso, a gente tem que ter otimismo. Otimismo para chegar aos melhores resultados, mesmo que a sua chance de chegar nesse resultado seja pequena. Eu trago essa pergunta para ti, Luan, porque volta e meia a gente percebe que as pessoas elas têm um grande pessimismo em relação às vidas dela, né? As vidas delas, eu sempre me perguntei como é que é isso no dia a dia de um médico que tem um trabalho tão complexo, tão técnico quanto o teu. E para ficar assim na mesma temática, você lembra de algum caso ou alguns casos em que o prognóstico do paciente ele era extremamente negativo e que depois da cirurgia você e a tua equipe conseguiram realizar um pequeno milagre, vamos chamar assim? Você pode descrever qual que é a sensação? Como é que você sai depois de um procedimento desses? Sim. Hoje a gente, na medicina, como em todas as outras profissões, existe muita informação.
Então a gente não tem mais aquela medicina paternalista que você falava o que deveria ser feito e era feito daquela maneira e não era questionado. Hoje o paciente, a família chega com informação e eu costumo sempre discutir muito e decidir junto com o paciente e com a família o que a gente vai fazer, né? E a partir disso eu sou sempre muito realista com o tratamento e com as expectativas. Nós já nos deparamos com muitos pequenos milagres durante tanto minha formação quanto já minha parte de neurocirurgião pós-formado. E eu consigo citar um grupo de pacientes que são as crianças. As crianças por si só já são um milagre. E nós tivemos, não foi poucos casos onde uma criança chega por algum motivo em coma no hospital, na emergência. Por exemplo, um câncer, um sangramento, um acidente, onde a situação faz você pensar que aquilo é irreversível. E as crianças, a gente sempre confia muito porque o cérebro da criança é um milagre. Ele tem um poder de regeneração, de neurogênese impressionante, onde você se depara com uma criança em coma, você opera e ela volta em poucos dias a criança que ela era antes. E isso nos deixa tão gratificante que a gente sempre trata os pacientes com otimismo. E um outro paciente que eu lembro muito bem, e aí eu gosto de citar o poder da multidisciplinariedade na medicina. Que legal você usar esse termo para nós. Porque hoje nós somos uma rede em volta do paciente. O nosso objetivo final é sempre o paciente, né? E nós tivemos um caso de um aneurisma roto em São Paulo, que era a pior classificação de aneurisma, o pior tipo de sangramento. Existe uma classificação que estima a porcentagem de sobrevida após aquele tipo de aneurisma roto. E essa paciente tinha 3% de chance de sobreviver. E nós fomos lá com otimismo, atrás desses 3%, clipamos no aneurisma, drenamos o hematoma e continuamos acompanhando o caso. Até aí era a neurocirurgia atuando. E depois, toda a rede em volta dela era o intensivista, a fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo com a família, o neurologista, todo mundo em cima desse paciente. Ela ficou internada em coma, ventilação mecânica, traqueostomia por 44 dias na UTI. Depois disso foi estubada, melhorando tanto da parte física, reabilitação, parte motora, fechada a traqueostomia. Em mais 10, 15 dias ela teve alta sem nenhuma sequela. E é esses casos que a gente guarda, porque sempre existe esses 3%. Então sempre existe a esperança. E a esperança desses pacientes melhorar tem que ser tanto do paciente, quanto da família e quanto do médico. Então, enquanto existir esperança, a gente vai atrás desse 3%, desse 1% que existe. Muito bom, muito legal te ouvir dizer isso. E agora, saindo um pouco desse teu cotidiano, para falar um pouquinho mais do que precisa para ser um neurocirurgião, né? Como é que foi a tua trajetória? Como é que é o caminho para você se formar neurocirurgião? Por que você escolheu essa especialidade? Fala um pouquinho mais da tua história e com a neurocirurgia. A medicina, por si só, já são 6 anos de curso, né? E quando eu ingressei no curso, eu tinha sempre uma curiosidade sobre o cérebro, né? Como a gente já conversamos aqui em off, o cérebro é muito pouco conhecido ainda. E existe muita coisa para ser descoberta. E essa área, esse caminho, essa parte da ciência que envolve a descoberta de novas soluções, de novas doenças, de novos tratamentos, que me estimulou a gostar da neurologia. E durante o meu curso de medicina, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia fazer neurocirurgia lá na frente.
E porque é muito comum a gente ter dúvida e às vezes terminar o curso de medicina sem ter certeza o que quer fazer. Eu fui uma pessoa diferente, eu sempre quis fazer. E chegou lá no fim e eu fui para a área da neurocirurgia. Então foram aí 6 anos de medicina, mais 5 anos de neurocirurgia. É um caminho longo, mas que as outras especialidades atualmente também já não são mais caminhos curtos. Todas estão aí estendendo para 4, para 5 anos o nível de formação, até mais. E atualmente, né, dos últimos anos para cá, você ser só especialista também já não está sendo mais suficiente, porque a medicina evolui de uma maneira tão rápida que o especialista generalista, por exemplo, só o neurocirurgião, já não consegue dar conta de todas as subespecialidades que existem na área. Existe a vascular, a oncológica, a nervo periférico, a funcional, a radiocirurgia, a pediátrica. Então você sai com uma base para tudo e para trabalhar muito bem com todas essas áreas até um limite. Quando precisar de alguma coisa mais especializada, aí vale a pena as subespecialidades. E falando do mercado de trabalho, para você se inserir em uma região, talvez uma região maior, uma região que você queira, acaba sendo quase que indispensável uma subespecialidade. Então eu fiz mais 1 ano e meio de fellowship em neurocirurgia funcional e radiocirurgia. Então, contabilizando aí tudo, desde o início da medicina, em torno de 12 anos e meio, 13 anos de estudo voltado à medicina. 12 anos, né? 12 anos. A graduação você fez aonde? Em Joaçaba, Santa Catarina. E a residência? A residência em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E esse fellow, né, que você falou foi em São Paulo, né? São Paulo. E como é que foi a experiência de estar no principal centro, né, econômico, e imagino que médico do Brasil, assim, né? O quanto te agregou essa experiência em São Paulo e se puder falar mais da instituição em que você estudou lá e trabalhou também? Eu estudei e trabalhei na Rede DOR, né, são os hospitais São Luís, e também no HCOR, que é um hospital lá da Paulista, também muito conhecido. Também tive passagens em alguns dias em alguns outros hospitais, por exemplo, o Einstein, né, para pequenos procedimentos. Mas a minha rotina sempre foi voltada a alguns hospitais. E o que eu posso apontar de positivo em São Paulo foi a possibilidade e a facilidade que a gente tinha por novas tecnologias, por exames que muitas vezes a gente pede aqui no interior e é mandado para São Paulo. Não, lá a gente tinha um exame na porta do laboratório, era só solicitar. Pesquisas, por exemplo, oncológicas para determinados tipos de tumores que são feitos só fora do Brasil, eram mandados de São Paulo para fora do Brasil, voltavam para São Paulo, alguns eram feitos lá. Então, a gente consegue exercer uma medicina de ponta equivalente a lugares fora do Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos. Tanto da parte técnica, quanto material e quanto possibilidades de ter as coisas durante o procedimento, num pós-procedimento, uma análise patológica. E fora isso, a análise do mercado de trabalho e do quão alto é o nível que você tem que estar para continuar trabalhando em alto nível em São Paulo, né? Você tem que estar sempre, a gente diz, na ponta dos cascos, né? Tem que estar sempre com a publicação do ano, tem que estar sempre trabalhando na última forma de fazer aquilo, do último tratamento instituído, discutir, de novo, a parte multidisciplinar no mesmo nível que com os outros profissionais. Então, por exemplo, o neurocirurgião tem que saber muito de oncologia se quer fazer neuro-oncologia. Então, discutir com um oncologista no mesmo nível. Se quer fazer outra parte, a mesma coisa. A parte de coluna, que eu esqueci de citar antes, discutir com médicos que operam coluna também, né, de outras especialidades.
isso me mostrou que a gente pode ter as coisas, a gente tem lá e que a gente tem que tentar trazer para onde a gente estiver da mesma maneira. Dá para dizer que o grande legado da tua experiência em São Paulo foi, não vou dizer desenvolver, mas dar mais relevância, mais importância para essa ideia de ser multidisciplinar? O fellowship, meus preceptores, né, o Dr. Antônio de Salles e a doutora Alessandra Gorgulho, que com certeza a minha maior vitória foi ter a oportunidade de trabalhar com eles em São Paulo. Eles me ensinaram e me deixaram muito claro que quando você faz uma subespecialidade, quando você faz um fellowship, você está se tornando referência naquilo. Então, por exemplo, eu fiz uma formação que hoje atualmente eu trabalho em Chapecó, que ninguém tem essa formação. E eu sou referência naquilo para toda a região. O trabalho que eu estou finalizando e terminando de escrever, está em fase de análise, eu estou me tornando referência naquilo que eu estou escrevendo, porque ninguém escreveu ainda. Então as pessoas no Brasil quanto fora vão me procurar para saber por que eu fiz aquilo, como que eu fiz aquilo, para que serve aquilo. E eu acabo me tornando referência no assunto. E desculpa, qual que era a... É a questão da multidisciplinariedade, né? Sim. Porque é interessante ver que você que é um neurocirurgião com uma subespecialização, não sei se o termo correto Perfeito. é esse, você fala muito em multidisciplinar, né? Por 2 vezes aqui na nossa conversa, né? Porque muitas vezes as pessoas elas se especializam, se subespecializam e elas ficam muito restritas àquela área do saber. E me surpreendeu as 2 citações que você fez a essa Sim. questão da multidisciplinariedade, né? E acho que isso é um ponto que particularmente me chama a atenção na conversa contigo aqui. E mudando um pouquinho de assunto, Luan, você pode falar para nós assim de algumas boas notícias da neurocirurgia, né, para doenças que infelizmente elas são mais comuns do que a gente gostaria, né? Alzheimer, Parkinson, né? Quais são os tratamentos aí que hoje eles dão uma nova esperança para as pessoas que têm esse tipo de patologia? Sim. Com o aumento da idade geral das pessoas, né, a longevidade de vida, perdão a redundância, nós estamos vivendo mais e a gente está se deparando com mais doenças que antes não eram tão comuns. Então hoje as demências, o Parkinson, o Alzheimer, elas são extremamente relevantes. E as indústrias estão atrás de tratamento, de achar cura para isso, porque além de ser financeiramente interessante para as indústrias, é o que mais vai atingir a população daqui 20, 30 anos. E hoje a tecnologia nos auxilia muito, tanto a parte de imagem quanto a parte de modulação, que foi uma das coisas que eu fui estudar em São Paulo. E existem tratamentos que ainda não são liberados pela FDA, pela Anvisa, ANS aqui no Brasil, que são tratamentos cirúrgicos para essas doenças. Desculpa, o Parkinson é super liberado, o Alzheimer não, tá? O Parkinson, a gente hoje é um tratamento como corriqueiro na neurocirurgia, e a gente vai estimular esse paciente para controlar os sintomas motores, que são extremamente debilitantes para o paciente com Parkinson. O paciente com Parkinson, ele pode evoluir com demência ou sem. Então, às vezes, é um paciente super são, né? Cabeça super funcionante, que poderia ter uma autonomia, mas pela debilidade motora, tremor, rigidez, bradicinesias, discinesias, ele acaba ficando preso nele mesmo. E hoje a estimulação, quando o paciente, a medicação não dá mais conta de melhorar, a estimulação, a cirurgia cerebral, a estimulação cerebral profunda, consegue controlar e dar uma qualidade de vida de mais de 10, 15, 20 anos para esse paciente. E isso é extremamente otimista e gratificante na medicina. A gente conseguir ofertar um tratamento que consegue
esticar a progressão da doença a longo prazo. E bem menos invasivo, né? Esse tipo de tratamento, minimamente invasivo, com certeza. Hoje, com uma pequena incisão, a gente consegue colocar um eletrodo com menos de 2 milímetros de diâmetro dentro da região profunda do cérebro e sem consequência nenhuma, né? E já falando um pouquinho das demências, o Alzheimer é outra doença que é super estudada e existe casos de a gente conseguir estimular a região do hipocampo, que é a região prevalente ali no distúrbio de memória do Alzheimer, e, enfim, de todas as doenças, e conseguir limitar a progressão da doença, e estudos mostram até uma regeneração dessa região. Então isso é uma notícia excelente para o paciente e para o mundo médico, porque existem caminhos que a gente ainda pode descobrir e levar para esses pacientes que estão doentes. E, Luan, o que os livros e as tuas aulas não te ensinaram e que na prática você acabou aprendendo que era fundamental para exercer a medicina? A prática eu acho que serve para tudo, né? Eu lembro quando eu estudava para passar, eu fiz cursinho, estudava para passar em medicina, eu fazia 100 questões por dia. E a prática me levou a fazer uma excelente prova. Na neurocirurgia também tem muita coisa manual. E a prática vai te deixar mais habilidoso, mais ágil. E a prática vai te deixar mais rápido para decidir em momentos que você precisa ser rápido. Indicar um procedimento quando o caso é extremamente grave, em solucionar um problema que aconteceu durante a cirurgia. E uma coisa que os livros não ensinam, ou ensinam, mas que você, por muitas vezes, pode não perceber, é você sempre estar preparado para eu chamo assim, eu tenho um plano A de cirurgia, um plano B e um plano C. Então, nada que acontece na cirurgia pode me pegar desprevenido. Porque, por exemplo, pode ter um sangramento inadvertido, um sangramento inesperado, e você tem que solucionar. Se eu estou operando perto de uma região muito eloquente do cérebro, o tronco cerebral, a carótida, eu tenho que estar preparado para aquela carótida que pode sangrar. Cada cirurgia exige um estudo prévio. Isso também eu iria... Do profissional que executa, é isso? Toda cirurgia, na neurocirurgia, apesar de ser sempre no crânio, sempre na cabeça, é diferente. Porque o tumor é diferente, está um pouquinho mais para o lado, está um pouquinho mais para o outro. Então eu gosto e costumo, por mais simples, menos complexo, melhor a palavra, que seja o procedimento, eu gosto sempre de estudar, revisar, e eu acho que é isso que vai me tornando melhor a cada procedimento. Então, eu gosto da palavra humildade. Eu não chego numa cirurgia, por menos complexa que seja, eu já sei, vai ser fácil, é rapidinho. Não. Eu vou lá, eu reviso, eu chego com humildade, eu faço ela com extrema cautela e depois, consequentemente, entrego um tratamento satisfatório. Essa ideia de planejar cenários, né, eu acho que ela é uma ideia válida para todas as áreas e todas as profissões, né? Você tem um plano A, um plano B, um plano C para os acasos que acontecem, né? Porque eu sempre falo que a gente precisa respeitar bastante a fortuna, a sorte, o acaso, porque eles controlam mais a nossa vida, o nosso dia a dia do que a gente imagina. E fora a medicina, Lua, tem alguma outra área assim, que você gostaria de saber mais e por que essa área? O que eu estou estudando atualmente é uma coisa que a gente, pelo menos na minha geração, a gente não aprendeu durante o colégio, faculdade, nada, que é gestão financeira. Então é algo que eu estou destinando algumas horas da minha semana para estar estudando. Eu acho que os colégios já estão colocando isso, né, nos currículos. Eu acho isso extremamente importante, porque a gente sai muito cru da nossa formação e a gente não sabe se administrar, não sabe como se administrar, como cobrar, como não cobrar. Então, essa parte de gestão financeira é algo que eu estou gostando, né? E acho que me fez falta aprender sobre dinheiro, sobre
finanças durante a minha formação. Você sabe que essa é a resposta que eu mais escuto aqui, independentemente da área de quem eu estou conversando, é a parte de gestão financeira e acho que também é fundamental para todo mundo ter mais do que uma noção básica, né? Ter uma noção de média para profunda em relação a isso. O Luan, gente, ele tem 33 anos, né, Luan? Isso. O Luan tem 33 anos, fez uma faculdade de medicina, fez uma residência em neurocirurgia e ainda fez 2 filhos, né, nesse trajeto, né? Casou e fez 2 filhos. E a minha última pergunta, Luan, vai ao encontro dessa ideia que eu acabei de mencionar aqui, né? A primeira pergunta é, das 2 últimas, né? O que você gostaria de saber aos 17 anos que você sabe hoje? E já para emendar, que conselho você dará para a Luísa e para o Arthur quando eles tiverem 16 anos? Assim? Não, ótima. O meu conselho, né, e o que eu me daria de conselho é algo que eu fiz, na verdade, e que eu achei que foi extremamente importante quando eu tive 17 anos. Por quê? E é o conselho que eu dou para todas as pessoas que têm 17 anos. Minha sobrinha, minha prima, que era mais nova, e para os meus filhos, com certeza, e para quem está ouvindo. Ter um pouco de paciência com 17 anos. Por quê? A gente é muito imaturo e a gente tem que tomar uma decisão extremamente importante, que é o que a gente vai fazer para o resto da vida, né? Na minha família, por exemplo, não tinha ninguém da área da saúde. E o meu pai era advogado. O que eu pensei com 17 anos? Vou fazer direito, porque é legal, meu pai é advogado, e é isso aí. Fiz prova de vestibular para direito, passei, e na hora de me inscrever, eu acho que não é isso que eu quero. Eu dei um passinho para trás, fiquei 1 ano em stand-by, trabalhei em pizzaria, guardei um dinheiro e fui pensando, modelando, né, me planejando o que eu queria fazer. Porque eu não tive nenhum estímulo da área da medicina, na área da saúde. E tive bastante estímulo da área das humanas, do direito. E quando eu decidi, não, com 18 anos, eu quero fazer medicina, eu acho que é isso que eu gosto, eu já tinha bastante atração por outras áreas, tanto da biologia quanto da saúde. E eu falei para meus pais, daí, eu quero estudar para medicina. E eles, não, vamos lá, me apoiaram, nunca me disseram o que eu devia ou não devia fazer, eu acho isso extremamente importante. E eu decidi. E quando eu decidi, eu fiz daí 6 meses de cursinho, e daí passei em medicina e fui cursar. E hoje não me arrependo de nada, porque eu já cruzei bastante pessoas, conheço bastante pessoas que se arrependeram da escolha, ou entraram muito jovem e não era o que queriam, às vezes nem entendia nem sabia a rotina, né? O que era a profissão que exatamente fazendo, né? E ou fizeram e hoje são profissionais frustrados. Então eu acho que tem que escolher com sabedoria e não deve ter pressa, porque esse 1 ano eu tive muita pressa, eu sempre tive muita pressa de fazer as coisas, mas esse 1 ano não vai fazer diferença lá na frente. Então escolhe o que você realmente quer e daí vai com tudo, né? E esse é o conselho para a Luísa e para o Arthur? Paciência? Um pouco de paciência nessa fase? Com certeza, com certeza. Que é tão difícil para a gurizada, né? Saber que a expectativa de vida aumentou muito, né? Hoje, se a gente tiver a mínima sorte, viverá aí uns quase 80 anos, né? E com 17, de fato, não precisa ter aquela convicção, ter aquela certeza do que vai fazer. Bom, pessoal, essa foi a minha conversa com o Luan, o Dr. Luan Lucena. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês hoje.